Olá pessoal do 7º ano, estamos mais uma vez aqui para a aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre crase. Isso mesmo, hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto que é muito comentado, é muito falado, tá certo? Vamos lá? Então, quando é que ocorre a crase? Então, a crase ela só ocorre quando tem uma preposição a mais o artigo a. Então, veja aí no exemplo, refiro-me à prova de ontem. Veja que nós utilizamos a preposição mais a o artigo prova de ontem. Então, para não ficar usando esses dois as, nós acentuamos o a com o acento grave. Isso mesmo, não é o acento agudo. Muitas pessoas confundem, né, esses dois acentos. Chama-se grave o acento da crase. Então, para que isso ocorra, é preciso que haja uma palavra que determine o uso da preposição a, mais uma palavra feminina que exija o artigo a. Isso mesmo, vocês lembraram, né? Que a crase ela só pode ser usada diante de palavras femininas. Isso mesmo. Então, refiro-me à prova de ontem. Veja que a prova é uma palavra feminina. A crase é indicada pelo acento grave, como já foi falado. Não esqueça disso, porque isso é muito grave, tá certo? Sem trocadilhos. Vamos lá. Então, você deve estar se perguntando: ô professora, quais são as situações que eu uso a crase? É o que a gente vai aprender agora, tá certo? Então, com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. E isso nós usamos a crase. Basta trocar esses pronomes por este, esta, isto. Se na troca surgir a este, a esta ou a isto, existirá crase nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Então, se não der para fazer essa troca, né? Então, não existirá crase, tá certo? Como no exemplo aí abaixo. Cheguei a este lugar. Ok. A este, dá para trocar? Dá. Cheguei àquele lugar. Então, aquele é acentuado, porque deu para trocar. Entendeu? Ok, então vamos lá. Outra situação que eu uso a crase. Então, em locuções adverbiais femininas, vocês lembram que nós estudamos em algumas aulas sobre os advérbios e estudamos sobre as locuções adverbiais. Estão lembrados, né? Se não estiver lembrado, vai lá no YouTube e dá uma olhadinha na aula, ok? Com locuções adverbiais femininas relacionadas a tempo, lugar, em locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Que locuções são essas, professoras? À noite, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, à moda de, à maneira de, à exceção de, à frente de, à medida de, à medida que, à custa, à frente, à proporção que, à espera de e entre muitas outras. Tá vendo que não são coisas estranhas, não são palavras estranhas, são palavras que você usa no seu dia a dia. Então, neste caso, o uso da crase ele é obrigatório. Tá vendo que todas essas palavrinhas aí, ela está sendo craseado a? Isso mesmo, porque o uso é obrigatório aí. Então, e a crase na indicação de horas? Isso mesmo, quando é que eu posso usar? Será que são todas as indicações de hora que eu posso usar a crase, professora? Será? Vamos ver, né? Então, o uso antes da indicação de hora exata e determinada. Isso mesmo. Exemplo, as aulas do Conecta começam às 12 horas. Veja, é uma hora exata e determinada. Então, nesse caso, eu vou usar esse as aí, será craseado, ok? Com a preposição até, o uso da crase é facultativo, no caso de horas, isso mesmo. Ô professor, o que é facultativo? Facultativo é opcional. Se eu colocar está correto, também se eu não colocar está correto, ok? Vamos lá, o prazo de candidatura vai até às 18 horas de hoje. Veja que após até existe o as, esse as não está craseado, mas está correto. Estarei esperando por você até às 20 horas. Veja, uma frase o as está craseado e na outra não, e as duas estão corretas. Deu para entender?
Vamos adiante. Então, mas eu não uso a crase nessas situações de hora. Veja bem, em preposição para, quando tiver na frase, veja, a chegada do avião está prevista para as 23 horas. Então, eu tenho a preposição para, logo após eu tenho o as, ele não é craseado. Deu para entender? Na preposição desde, já está tudo preparado desde as 9 horas. Então, esse as não é craseado porque eu tenho a preposição desde antes dele. Deu para entender? Preposição após também, eu não uso a crase quando tiver na frase. Ele apenas poderá entrar após as 16 horas. Veja que nós utilizamos aí na frase a preposição após. Então, esse as não será craseado. Na preposição entre, o ônibus chegará entre as 15 e as 16 horas. Veja que antes da preposição entre também esse as não será craseado. Então, qual é a situação que eu não vou usar crase nas horas? Em preposição para, desde, após e entre. Ok? Tudo ok aí? Vamos adiante. Então, lembra que eu disse lá no começo que a crase, ela só pode ser diante de palavras femininas? Isso é correto, isso é um fato. Mas também nós podemos crasear diante de palavras femininas em algumas situações, como nessas locuções aí, a moda e a maneira, certo? Quando há palavra feminina que se encontre subentendida, como no caso das locuções a moda de e a maneira de, por exemplo, escreveu versos a Drummond. Ô professora, mas Drummond aí é uma palavra masculina e está craseado? Sim. Não. Isso. Por que eu vou crasear? Porque escreveu versos à moda de Drummond. Então está subentendida aí a locução, certo? Lembra que nessas locuções o uso da crase ele é obrigatório? Muito bem. Apenas nesse caso usa-se a crase diante de palavras masculinas, certo? Então, bife à milanesa, que é bife à moda Milão. Bife a Portugal, que é bife à moda lá de Portugal, certo? E bife a cavalo, professora, por que não tem crase? Porque o bife não é de cavalo, ok? Deu para entender até aí? Vamos seguir. Então, eu uso crase também. Esse uso da crase aí ele é obrigatório, certo? Nas expressões à bala e à vista, certo? Vocês já viram essa expressão pagamento só à vista? Isso mesmo. Quando tá escrito, né? Quando a gente fala, sai naturalmente, a gente entende. Mas quando está escrito sem a crase, esse à vista, né? Que é o mais usável, fica parecendo que são os nossos olhos, que é à vista. Quando não tem crase, certo? Vendo à vista. Se não tivesse crase, se não fosse craseado, seria à vista, o olhar, ok? Deu para entender? Se liga aí, hein? E quando é que eu não uso a crase, professora? Sim, existem situações que nunca eu vou usar a crase, que são antes de substantivos masculinos, por exemplo, andar a cavalo, eu não vou usar a crase. Antes de verbo, começou a chover, eu também não vou usar a crase. Antes de artigo indefinido, tá lembrado de artigo? Uma, uns, umas. Então, esses são os artigos indefinidos. Levou o automóvel a uma oficina. Então, nunca eu vou usar a crase nessas situações. Antes de pronomes pessoais demonstrativos ou indefinidos, dei a ela o prêmio merecido. Veja que ela é um pronome pessoal, certo? Diante de palavras repetidas, isso mesmo. Às vezes a gente vê, né? Diante de palavras repetidas, casos que tem crase. Por exemplo, eu nunca vou usar em cara a cara, frente a frente, rosto a rosto. Essas palavras repetidas nunca se usa a crase. Deu para entender até aí? Bem fácil, né? A gente entendendo assim. Então, em dias da semana, isso, muita gente tem dúvida se usa ou não a crase em dias de semana. Vamos ver. Exemplo, todas as segundas eu tenho médico. Então, em dias da semana eu não vou usar a crase de maneira nenhuma.
Antes de pronomes de tratamento, introduzida pelo possessivo, vossa ou sua, vossa senhoria, sua santidade. Então, eu não vou usar a crase, certo? Trouxe a vossa senhoria a mensagem fatal. Veja, trouxe a vossa. Esse aí nunca será craseado, ok? Quando você vê craseado em algum lugar, porque não está correto. Quando a estiver no singular e a palavra seguinte no plural. Como assim, professora? Veja aí o exemplo. Refiro-me a lendas antigas. Isso, veja, que o a está no singular e a lendas está no plural. Agora, se o a tivesse no plural e lendas também, aí seria assim, craseado. Refiro-me às lendas antigas. Aí estaria craseado. Deu para entender até aí? Tá ficando fácil, não tá não? Em expressões que indicam futuro ou distância, eu também nunca vou usar a crase. Por exemplo, sairá daqui a pouco, né? O ônibus sairá daqui a pouco. Então, esse daqui a pouco não se usa a crase. Vou até a esquina. Esse a esquina também não se usa crase. Por quê? São expressões que indicam futuro ou distância. E depois de preposições também não se usa crase. Compareceu perante a banca examinadora. A reunião foi marcada para as 5 horas. Ok? Tudo certo aí? Tá dando para compreender o assunto? Então, eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Nós temos um cartaz, certo? Esse cartaz é um anúncio. Veja, aqui no anúncio está dizendo assim, passeio a cavalo. Veja, o que é que tem de diferente aí nesse anúncio? Ele está correto? Será que esse A craseado está correto? Vamos ler? Passeio a cavalo na fazenda do chocolate, com guia na antiga trilha de café, onde pode-se avistar a cidade de Tu. Então, vou deixar esse desafio aí para você dizer se... para você analisar o cartaz e dizer se essa expressão aí está correta, se a crase está corretamente colocada aí ou não, tá certo? Então, eu te espero na próxima aula. Tchau!